Olá, gente, graça e paz. Aqui é Rosana Lira falando. E aqui mais um vídeo da série Família 10. E nós estamos aí com uma sequência de vídeos, falando sobre o posicionamento da mulher dentro do seu lar, à luz da Bíblia. E na semana passada a gente leu 1 Pedro capítulo 3. Eu quero continuar lendo esse texto para que a gente possa fechar aqui o entendimento a respeito desse capítulo. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário, seja, porém, o homem interior do coração. E aí, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia não está, mulheres, nos impedindo ou trazendo uma instrução que a gente não pode se arrumar, não pode se enfeitar, Ele está querendo aqui colocar o que é mais importante. É o que você aparenta por fora ou é o que você é na sua essência? Quando ele diz assim, ao homem interior do coração. Como eu disse para você que a submissão é algo, é uma atitude do coração. Não adianta você se arrumar tanto e, no entanto, não ter nenhuma atitude por dentro de se render, de se submeter. E a Bíblia está querendo dizer isso porque você viu quando eu li lá no verso 1, ele dizendo, mulher, seja submissa ao seu marido. E agora ele está falando aqui que a submissão não se mostra no exterior. É algo que vem de dentro e a gente precisa aprender a viver de dentro para fora. De fato, a verdadeira vida bíblica é essa, sempre de dentro para fora. Porque acredite, mulher, se cuidar também é submissão. Você precisa ser bem cuidada, bem tratada para o seu marido. A gente sabe que Deus criou o homem para ser muito estimulado pelo que ele vê. Às vezes a gente vê mulher tão descuidada, relaxada, e a gente precisa entender que a gente precisa se cuidar para os nossos maridos, mas o que está fora vai ser só um reflexo do que você é por dentro. Porque se você tiver um coração para se submeter, você vai se cuidar, para cuidar bem dele. E a Bíblia diz assim, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Então mostra aqui que Deus não fez a mulher para ser aquela tranca-rua, aquela pavio curto, mas um espírito manso e tranquilo. E, gente, quando nós nascemos de noite, essa parte espiritual já foi tratada. A própria vida de Deus habita em nós. Não importa o seu comportamento, não importa a forma que você foi criada, não importa a sua personalidade. O importante é que hoje existe um que habita em você, que é quem dita as regras. E aí ele diz, sabe, esse espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Então, se eu for juntar esses dois versículos, eu vou resumir para você assim. Não seja turbinada só por fora. É muito bom ter um corpo bom, bonito, saudável, mas não seja só turbinada por fora, seja turbinada por dentro, pelo Espírito, porque, querido, um avião que é turbinado só por fora voa abaixo, mas se você for turbinada por dentro pelo Espírito, você vai voar alto e vai levar sua família junto com você. E quando ele fala de mansidão, acredite, é melhor ser feliz do que ter razão. A gente precisa entender, uma coisa que eu aprendi, quem tem razão nunca vai provar de milagres, mas, querido, quem se rende à vontade de Deus. Você pode dizer assim para mim, Rosana, mas sabe, eu sei que ele está errado, e você vai bater de frente todo o tempo, e eu aprendi uma coisa, sabe, imagine, seu marido é autoridade sobre você, ele está todo errado numa situação, e você está toda certa. Se você for bater de frente com ele, desrespeitar, desonrar, afrontar, aí são dois errados. Aí quando Deus olha do alto querendo fazer justiça, porque Deus é um Deus de justiça, como ele vai poder fazer justiça se tem dois errados? Mas se ele está todo errado e você permanece certa, lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, orando ao Senhor, respeitando, honrando, aí Deus tem como agir. Em favor de quem, Rosana? De quem está errado ou de quem está certo? Lógico que é de quem está certo. Então, de todo jeito você ganha. Nunca pense que
se colocar na posição que Deus chamou você para estar, vai lhe trazer prejuízos. Sempre vai ter ganho em favor do que fica com a palavra. Então a gente precisa entender, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que ele diz: pobreza, né, e afronta sobrevém ao quem rejeita as instruções. Nós estamos recebendo tantas instruções da parte de Deus, mas você só vai vir sobrevir. Veja, tem um versículo lá em Deuteronômio 28, Deus trazendo promessas para nós e dizendo assim: e virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Mas também está dizendo que pode vir sobrevém nós, pobreza e afronta, se rejeitar a instrução. Tem bênçãos para vir, para quem está dentro das instruções da palavra. E tem pobreza e afronta para quem está fora da palavra. Né? A gente vê lá em Provérbios 31, por exemplo, a Bíblia falando daquela mulher virtuosa. Aquela mulher tão poderosa em Deus, porque essa palavra virtude vai além de você saber fazer crochê, de você saber cozinhar, lavar, passar. Essa palavra virtuosa vem de virtude. E um dia aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e Jesus disse assim: eu senti que de mim saiu virtude. Essa palavra virtude ali é poder. Então quando a gente vê numa mulher virtuosa, a gente está pensando numa mulher poderosa em Deus. Não é só uma mulher que tem habilidades manuais, porque na área que você não tem habilidade, Deus levanta braços para te auxiliar. Né? Você não precisa saber fazer tudo, você só precisa ser poderosa em Deus. Braços serão levantados para trazer um auxílio para você. E quando a Bíblia fala da mulher de Provérbios 31, né, a Bíblia diz no verso 30, enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. E a gente vai ver ali naquele capítulo, um capítulo de uma mulher, né, que a Bíblia diz que o marido dela é estimado entre os juízes. Por quê? Porque ela respeita. Um homem respeitado dentro de casa, ele é respeitado fora de casa. E o contrário também é verdadeiro, né? Então a Bíblia diz que essa mulher será louvada, né? E gente, pense numa coisa que Deus não divide com ninguém, é o louvor e a glória dele. Mas a mulher que cuida bem dos seus filhos dentro da sua casa, que cuida bem da sua casa, que dá ordem às suas servas. Perceba que você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa coordenar a sua casa, dar ordens às suas servas. Você pode ter quantas servas você quiser para te auxiliar, né? Contanto que você saiba dar as ordens para cuidar bem do seu marido, ter tempo para cuidar dos seus filhos e principalmente de você. A Bíblia diz que essa mulher será louvada e diz no verso 31, dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Tem alguns versículos que diz, o seu marido e os seus filhos a louvarão. Então uma mulher que está encaixada, né, dentro da palavra, o próprio marido e os filhos vão louvar ela, não só dentro de casa, mas também lá fora. E a gente precisa entender, né, como eu disse para você, Deus não divide o louvor dele com ninguém. O único ser que aparece na Bíblia que Deus pode louvá-la também publicamente é a mulher, quando ela está encaixada dentro do plano e do propósito de Deus. E sabe, a gente entende, sabe, queridos, que respeito, louvor, honra, sabe, é uma coisa que seu marido e seus filhos vão ter para você. E no capítulo, voltando para 1 Pedro, capítulo 3, verso 6, ele diz assim, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão? Veja que a Bíblia não é algo ultrapassado. É nova aliança, falando de algo passado, mas de um princípio. Princípio é eterno, gente. Como é que eu faço para reconhecer um princípio? Princípio é aquele que funciona em todos os lugares, que não cai de moda, né? Que funciona no Brasil e fora dele, que é atemporal, né? Que está fora do tempo. É o que Deus criou, porque Deus é um Deus de princípio. E aqui a Bíblia está, como é que se diz? Citando Sara. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Sabe, a gente, nunca nós vamos conseguir modernizar a Bíblia, né, com essa questão de querer que a mulher seja o que Deus não chamou para fazer, tá certo, gente? E a Bíblia já é atual. É a que a gente precisa entender, tá certo? E quando diz que não vai ter perturbação alguma, você já pensou o que é você viver em paz só pelo fato de você estar firmado no que a palavra de Deus diz? Eu gosto de dizer uma coisa, né? Que nós não somos bivolt. O que é algo bivolt? É aquilo que funciona em duas redes de energia.
funciona no 110 e no 220, basta virar a chave. E eu quero lhe dizer que você não é bivolt, seu casamento não é bivolt, sua família não é bivolt. Você foi criada para estar conectada a uma fonte eterna que é a palavra, os princípios de Deus para as nossas vidas, e isso nunca vai mudar. Então fica aqui, né, esses ensinamentos, e eu creio que você pode ser grandemente abençoada com esses vídeos que eu falei aqui sobre a mulher, né? Medita nessas verdades, se encaixa no que Deus tem para você, você não precisa temer perturbação. Acredite, você nasceu para prosperar, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser uma grande bênção nessa terra. E tem coisas que só precisa de um ajuste. Então faça os ajustes necessários, sabe? Deixe sua família brilhar. E como eu disse no primeiro vídeo, dê um show de família cristã aqui na terra. Você merece ser feliz. Até a próxima.